Oi, vamos aqui para mais uma aula, uma videoaula, e aí ainda, claro, sobre PAPG. Na progressão geométrica, opa, o que é que eu tenho aqui? Uma PG. A forma de escrever uma PG não foge da PA, que é A1, primeiro elemento, geralmente a nomenclatura é A. O A2, segundo elemento da PG. O A3, terceiro elemento, A4, quarto elemento e assim por diante. Ok. Então, nós temos aqui na progressão geométrica, quando o primeiro elemento A1 é 10, o A2 é 2, o A3 2 quintos, o A4 2 sobre 25 e assim por diante. Existe aqui uma organização, uma sequência que tem algo em comum, que vai ser a razão. E por falar em razão, já vou deixar aqui. Como é que se calcula a razão? Em PG a gente chama de Q, em PA a gente chama de R, para separar. Para determinar uma razão de uma PA, você faz o quê? O segundo menos o primeiro é igual ao terceiro menos o segundo. Tem esta organização. Esse pensamento que é importante para soluções de muitos problemas. Não é só fazer uma PG e uma PA. Não é só resolver um algoritmo. É um pensamento, uma forma de raciocínio que você leva para outras situações. Você pega o A2 e divide por o A1. Isso é na PG, que vai ser o mesmo do que o A3 dividido por A2 e A4 por A3, sempre nessa ordem. É assim que a gente pensa para determinar a razão de uma PG. Qual é a posição do termo 2 sobre 625? Vamos mudar aqui, vou colocar branco mesmo. Qual é a posição? Quando a gente trata de posição, quando é tratado de posição, é aqui, ó, o A1, o A2, o A3, o A4. É a posição aqui, é o terceiro, aqui é o quarto. Então, o que a gente quer saber aqui é o nosso N. Quando a gente trabalha com sequência, N é uma nomenclatura usada. E o que a gente sabe? A gente sabe que este AN, que eu não sei quem é o N, mas eu sei quem é o valor dele. É o 2 sobre 625. A gente quer saber o N, em que posição ocupa este valor. E aí nós temos o nosso A1 conhecido, o A1 é conhecido, que é 10. Perfeito? Então, esses são os valores que eu tenho e a conhecer. E eu preciso, porque para eu determinar esse AN, que eu já sei quem é, mas para determinar o N, não consigo enxergar aqui uma maneira de resolver a não ser usar o algoritmo. E o algoritmo, a fórmula para PG é AN termo geral, vai ser igual a A1, que é o primeiro termo, multiplicado por uma razão elevado a n menos 1. É assim que a gente calcula o enésimo termo de uma PG. Esta é a fórmula do termo geral, o algoritmo, que vai gerar ou a n, ou n, ou a1, ou q, ou n. Todos esses elementos, qualquer um deles pode ser determinado usando a fórmula. Por isso, a vantagem da fórmula. Eu tenho a n, nós temos o A1, nós não temos o n? Não. Temos a razão? Não, mas a razão a gente vai determinar. Como está aqui, foi colocado, como se calcula a razão? Como que a gente faz? De que maneira se determina a razão? A razão é pegar um elemento posterior sobre o anterior. Qualquer um. Então, eu vou pegar o 2 sobre o 10, que é o A2 sobre A1. E isso aqui vai dar o quê? Vai dar 1 sobre 5. Por que 1 sobre 5 era? Porque aqui você simplifica o 5. Melhor, por 2. Aqui por 2 dá 1 e aqui por 2 é 5. Vai dar a mesma coisa que se você pegar 2 sobre 5 sobre 2
2 sobre 25 sobre 2 sobre 5. Vai dar a mesma coisa. Então, aqui está a razão. Então, nós queremos o n, temos o AN, temos o primeiro termo e temos a razão. E aí, é só a gente substituir, vou até mudar de cor. Eu vou substituir aqui, pôr aqui. Como é que fica? O AN é 2 sobre 625, ok? Que vai ser igual. O A1 a gente tem é 10, vezes a razão, que é 1 sobre 5. A razão é 1 sobre 5, mas eu vou colocar 5 elevado a menos 1, ok? Lembra que a gente tem a inversão de potência. Como é 1 sobre 5, eu vou deixar base inteira. E aqui elevado a quem? A n menos 1. Por que n menos 1 era? Porque a expressão está aqui, ó, Q, que é a razão elevada a esse valor aqui. Vamos lembrar então, olha só. Quando eu tenho a elevado a menos n, ou seja, uma base elevada a um expoente negativo, como a gente resolve? Aqui é sobre 1, ó. A gente inverte a base e inverte o sinal só do expoente, só do n ficou positivo. Ou tudo isso elevado a n dá a mesma coisa. Então, é isso que nós pensamos. Foi isso aqui que nós pensamos ali. Certo? Bom, e aí existem algumas operações a serem realizadas. A ordem aí você confere. Como isso aqui é produto, não é soma, isso aqui não tem soma, eu vou simplificar. Aqui, 2 por 2 dá 1 e 10 divide por 2 dá 5. Isso você pode fazer nessa igualdade quando você não tem soma aqui, né? Tá ok? Então, vamos lá. O que ficou dali? Ficou aqui 1 sobre 5, melhor, 1 sobre 625. Aqui vai ficar o quê? 5 vezes. E aqui é a distributiva. Então, fica 5 elevado, ó, distributiva. Menos 1 vezes 1n dá menos 1n, certo? E menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Eu apliquei a distributiva, certo? Ok? Lembra disso? Então, lembra assim, olha, como é que faz? Eu vou colocar aqui em cima. Melhor aqui. Eu vou colocar aqui, olha só, eu tenho assim, ó, A elevado a n, ou seja, eu tenho aqui uma potência, e eu vou levar a um expoente n, m. Então, você faz o quê? Copia a base e aqui você multiplica. Fica n vezes m. Neste caso, sendo um número, você pode resolver isso aqui e depois elevar, tanto faz. Ok? Então, é isso que nós aplicamos ali. Então, vamos lá. Desse lado, aqui dá para perceber que vai sobrar uma equação exponencial, porque tem uma variável no expoente. E o princípio básico de resolver a equação exponencial que é igualar as bases. Então, deste lado aqui, eu posso fazer o seguinte. Deixa eu melhorar aqui o meu símbolo de igual. Deste lado aqui, da igualdade, eu posso fazer o seguinte. Já está na base 5, tudo está 5. E aí, o que eu faço? Ó, como a base é igual, copia a base, aqui é produto. Somos expoentes. Então, vai ficar menos n, e aqui não é 1? 1 mais 1, 2. Então, eu copio a base e somos expoentes quando é produto. Aqui é 1, 1 mais 1, 2. Então, menos n mais 2. E desse lado aqui, eu vou pensar em transformar em base 5. Se eu pegar esse 625 e decompor em fatores primos, e aí vocês já fizeram, vai dar 5 à quarta. Você vai lá, ó, vou até mudar de cor, deixar aqui bonitinho para você. Ó. Você vai aqui, pega o 625. Por que você está fazendo isso? Porque a base aqui é 5, eu vou transformar em base 5, que é a melhor maneira. Ao contrário, isso aqui transformado em 1 sobre 625, esquece. O que pode ser feito? 1 sobre 5 elevado a 4. Mas aqui, como está 5, eu vou transformar em base 5. Então, você pega o 625 e divide por 5. Se você dividir, faz essa continha aí, é 125. Divide por 5, porque dá por 5, vai dar 25.
25 por 5 vai dar 5. E, finalmente, 5 por 5 é 1. É assim que a gente trabalha com fatores primos para transformar aqui, no caso, em base 5, né? Pensando, claro, em exponencial para eu trabalhar dessa maneira. Tá ok? Então foi isso que foi feito. Você não precisa fazer, eu sei que você sabe disso. Mas as bases não estão iguais. Olha, mas aqui eu não tenho essa propriedade de potência, essa definição, esse conceito, essa técnica, essa necessidade. Então, ó, aqui eu vou inverter. É 1 sobre 5 elevado a 4. Vai ficar 5 elevado a menos 4. Invertemos o que nós fazemos aqui, ó. E isso aqui vai ser 5 elevado a n mais 2. Porque resolver uma equação exponencial é igualar as bases. O processo básico é este. Depois tem mais coisa, mas esse é o elementar. Como as bases são iguais, eu tenho aqui desse lado menos 4. Deste lado aqui eu tenho menos n mais 2. Certo? Eu quero n, não quero n. Então, vou passar este valor para cá, vai ficar menos 6. Concorda que vai ficar negativo menos 2 com menos 4, menos 6. E aqui é menos n. Finalmente, menos com menos na divisão dá mais, ou multiplicar por menos 1. O n aqui, que é o n que nós queremos, é o n igual a 6. Né? E aí, finalmente, porque esse negócio grande aí era, só para destacar mesmo. Finalmente, vou até colocar aqui, eu tenho que, aquele número ali ocupa a 6ª posição. Porque ele pergunta qual é a posição que é ocupada por aquele. Se você me deixasse n igual a 6, eu entendo que você diz que é a 6ª posição, mas está escrito 6ª posição. Então, um bom exercício. Tem aí o trabalho de potência com expoente negativo, resolver exponencial, mas é um problema interessante e é uma PG. A PG é a aplicação bastante grande aí em crescimento populacional, matemática financeira, ok? Então, aquele abraço e sucesso aí na tua aprendizagem.